Olá, sejam bem-vindos ao Veolia Water Tech Talks com alimentos e bebidas. Eu sou Bruno Moraes e este é um espaço dedicado a discussões técnicas e inspiradoras sobre a gestão estratégica da água na indústria de alimentos e bebidas. Aqui vamos compartilhar conhecimento especializado, soluções inovadoras e cases reais que transformam os desafios hídricos em vantagem competitiva. No episódio de hoje vamos falar sobre água como matéria-prima, qualidade e eficiência hídrica na indústria de alimentos e bebidas. Vamos começar? Olá, sejam muito bem-vindos ao primeiro episódio do Veolia Water Tech Talks, Alimentos e Bebidas. Sou Verena Fernandes, gerente de desenvolvimento de negócios na Veolia, acompanhada de dois especialistas de um tema muito importante, gestão de água na indústria de alimentos e bebidas. Quando nós olhamos essa indústria, muitas vezes avaliando o produto que nós estamos ali recebendo no nosso dia a dia, nós olhamos sempre o ingrediente, a marca, mas existe um insumo de extrema importância que a gente vai falar e muito aqui, a água. Gostaria de agradecer primeiramente a presença do Adaécio Nicoletti, Head de Sustentabilidade do Grupo Petrópolis e também professor do Mackenzie. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui com você. Prazer estar aqui com vocês. Nosso querido Ednei Pires, que conhece e muito esse mercado, há anos trabalhando, atuando exatamente nessa indústria. Um prazer recebê-lo, nosso Growth Leader dedicado a esses grandes projetos. Muito obrigado. Uma honra estar aqui com vocês. Prazer todo nosso, prazer todo nosso. E começando com uma pessoa que vive o dia a dia, é o especialista, sabe dos desafios, que é esse ingrediente de extrema importância dentro dessa indústria. Nós queremos entender com você como que seria, essa particularidade da água inserida dentro da indústria de cerveja, né? A grande Grupo Petrópolis. Verena, a água para nós é estratégia. A indústria de bebidas, ela utiliza a água como insumo principal, 90% da cerveja. A cerveja é água, malte e lúpulo, sendo que a água é 90%. E a mesma coisa para qualquer outro tipo de refrigerante ou qualquer outro tipo de bebida. Bebida no mercado de bebidas é sempre a água é um dos principais, é o principal insumo. Matéria-prima direta. Matéria-prima direta. Então a gente usa como matéria-prima, como 90% dos nossos produtos, mas também usa ela numa série dos processos, em todos os processos que nós temos dentro da empresa, desde sanitização, limpar os insumos, tratar os insumos, todo o processo nosso usa água. Então, para nós, água é estratégia. Água de qualidade é estratégia de marca, porque é como o cliente vai perceber o nosso produto. Uma água de qualidade, ela influencia diretamente na qualidade dos nossos produtos. Fora isso, nós temos o critério de padronização da água, que é muito importante. A mesma cerveja Itaipava que você toma aqui em São Paulo tem que ser o mesmo sabor lá no Nordeste, ou em qualquer uma das nossas fábricas tem que trazer o mesmo produto para vocês. Aí o desafio, né? Para o cliente. Isso é um desafio, porque a água, ela é captada, nossas águas são captadas 100% do solo, são 100% de poços artesianos, mas mesmo assim nós temos que garantir a mesma qualidade em todos os sites de produção. Fora isso, também temos a conformidade regulatória, que é muito importante para nós, né? Se bem que a indústria muitas vezes é mais rigorosa que o próprio regulatório, e é uma questão de sustentabilidade, caindo aqui na minha praia, né? Claro. Sustentabilidade. Com certeza. Porque nós temos hoje uma pressão cada vez maior por recursos hídricos, nós temos desafios de reduzir cada vez mais o consumo, não só com melhoria contínua, com tecnologia também, para que a gente tenha cada vez menos consumo de água na nossa produção. Isso você conhece bastante, né, Edinho? Excelente. Vivenciando esse mercado já há alguns anos, eu percebo que as grandes fábricas e as principais indústrias de bebidas no Brasil estão localizadas nos grandes centros, próximos às grandes cidades, onde cada vez mais essa necessidade de ter água em abundância e com qualidade é vital para o negócio. Então, eu acho que, em cima de tudo que você falou, acho que a gente esqueceu de relatar um uso de água direto para as utilidades, para os equipamentos que requerem resfriamento, por exemplo, fazem parte de todo um processo, não só da indústria de bebidas, mas de todo o processo da produção alimentar, né? Claro. Então, esse cuidado que as grandes empresas têm, eu percebo a velocidade que isso rumou por conta das crises hídricas
e principalmente por conta da sobrevivência do negócio, nós tínhamos aí no passado as empresas gastando muita água para produzir 1 litro ou 1 quilo de alimento, e cada vez mais. Acho que você tem esses números aí. A nossa indústria, Ednei, só para trazer um exemplo, né? Na década de 90 nós usávamos 10 litros de água para produzir 1 litro de cerveja. Hoje, esse número está um pouco abaixo de 3, né? Os padrões mundiais estão abaixo de 3 já. Então reduziu drasticamente o consumo de água na produção para produção do mesmo litro da bebida. Impressionante. E essa administração de como fazer essa gestão que é o maior segredo, né? Sim, né? Desde de evitar perdas até o reuso de água. Né? E aí isso aí vai em processos que não são obrigatoriamente de produção, mas com processos tangenciais que permite, né? Eu ia até te perguntar isso, aproveitar esse gancho teu. Claro. E de que forma que as grandes empresas desse mercado de alimentos e bebidas têm trabalhado para esse desafio de continuar com essa qualidade dessa água de superfície, que é o que você citou? Nem todos têm essa abundância, mas qual é a grande preocupação e como é que a gente poderia construir um mundo melhor para esse universo? Para começar, né, Ednei, nós temos outorgas dos poços, então tem um limite de tempo que a gente pode usar. É tudo muito calculado para que a gente não prejudique o aquífero. Então é importante a gente ter água em abundância para a produção, mas ao mesmo tempo respeitar as regulações para que a gente sempre tenha abundância de água. Entendi. A melhoria contínua ela existe justamente para reduzir perdas no processo, para reduzir qualquer tipo desde vazamentos até o que a gente pode reduzir efetivamente para a produção. E nós temos também as tecnologias novas, fábricas novas, com a tecnologia toda aportada, né? Uma tecnologia Greenfield que nos permite reduzir também esses consumos drasticamente. Obviamente que a preocupação não para aí. Né? A gestão da água, como a Verena disse, envolve como que a gente pode aproveitar essa água, como que a gente pode usar essa água de outras formas. Né? Obviamente, processos diferentes precisam de qualidades diferentes de água. Exato. Então a água que é usada, por exemplo, que é descartada no processo produtivo, ela pode ser aproveitada em outros processos, por exemplo, para o aquecimento, para o resfriamento de máquinas, né? Então nós temos todo um estudo particular em cima dos equipamentos, em cima do consumo de água, em cima da água certa para o processo certo, como eu costumo dizer. Perfeito. Que é o conceito do que a gente tem das frentes que envolve o abastecimento, no quesito de como isso é colocado dentro do ponto de partida, como, por exemplo, a tua estrutura de trazer isso de uma forma de poços, né? Sim. Uma qualidade de água totalmente diferente de uma água superficial. E que você também tem uma administração pela região que você está atuando, a sazonalidade do ano, parâmetros que são específicos, que precisam ser avaliados com muito critério. Então, ali dentro dessa estrutura, como manter essa qualidade, como você bem falou, atendendo toda essa estrutura do Brasil, né? Sim. Um desafio enorme que a gente vê, né? A gente avalia o Brasil, 12% da água doce está com a gente, claro, né? Só que pelo tamanho geográfico, né, do Brasil, a gente tem essa condição que ela não é simétrica. E aí, com isso, você tem muita frente do norte, mais de 60% sendo colocado, e para nós aqui, que estamos nessa frente industrial muito bem estruturada do sudeste, 6%. E aí, com isso, você começa a ter muita essa responsabilidade de como você vai administrar essa forma do aquífero, como que você vai tratar essa água que você captou, que é um recurso de uma preciosidade enorme, criando, né, essas frentes de gestão. E o mais importante, manter a qualidade, que é, como você bem colocou, utilidade, uma frente, matéria-prima, outra frente, abastecimento de várias frentes que necessitam e muito desse insumo muito importante que é a água, né? Certamente vocês têm alguns casos aí sobre esse assunto também, que vocês trabalham no dia a dia. Vocês teriam algum para compartilhar com a gente? Temos sim. Eu acho que nós temos a responsabilidade, primeiramente, de trazer para um quesito de sucesso como que essa condição dessa água, né? Qual que é a forma característica físico-química, as condições de carga orgânica, por quê? Como nós estamos aqui abordando, a matéria-prima, ela é a essência
que precisa ser condicionada a não ter nenhuma interferência em sabor, odor. E a água, ela é uma particularidade por ela ser dipolo. Então, ela absorve, ela solubiliza. É uma forma que ela precisa ser administrada no quesito de como condicionar ela para que ela não mude, não altere o teu produto, no caso, porque ali o consumidor ele vai perceber isso na hora e está linkado ali com a marca. E vocês dessa indústria têm um desafio muito grande. Primeiro, manter, claro, essa qualidade e como a gente faz essa estrutura ela ter performance de uma forma constante. Então, é avaliar um histórico responsável, né? Então, nós temos cases de sucesso, por exemplo, que o cliente ele tinha um desafio enorme. Ele tinha que trazer uma estrutura de aproveitar um recurso, uma forma limitada dentro de uma região ali de Itu, tá? Em 2015, historicamente, se vivenciou uma escassez absurda nessa região. Foi a primeira grande crise hídrica, né, que vivemos no país. Perfeito. Completando aí os 11 anos. Exatamente. E o desafio que fez com que a gente começasse a pensar fora da caixa. Nesse quesito, a sociedade precisa ser abastecida, em primeiro lugar. Segundo, essa condição da indústria, ela começou a ser avaliar no quesito aonde eu tenho oportunidade para estruturar esse abastecimento. E aí, com isso, a Veolia tracionou, né, um raciocínio de como trazer a parte de uma água residual a ser a sua fonte de abastecimento. Isso que é interessante, dentro de uma indústria onde há um desafio grande pela demanda necessária, pelo padrão, como você falou, principalmente em nível de potabilidade, num ponto importante, essa avaliação deep, uma avaliação profunda de como é essa característica. E muitas vezes até a gente tem várias conversas quanto a isso, ela é melhor muitas vezes do que a água que está sendo ali ofertada. Às vezes com condições que elas são variáveis, né? E aí com isso a gente estruturou o quê? Trazer essa água residual, criamos um processo físico-químico, biológico atendendo condições de um tratamento secundário combinado com membranas, ultrafiltração, seguido de adsorção por DQO recalcitrante com carvão, osmose reversa e UV. E essa água retorna ao processo, no contato direto para a lavagem ali de batatas. Esse é um caso bem interessante. Para a gente da indústria é muito importante manter essa qualidade da água, né? Porque nós precisamos ter uma regulação e também tem todas as especificações de produção. E com isso vocês conseguem efetivamente garantir as especificações do cliente sem... Eu acho que esse é o maior desafio, porque nós temos que deixar esse risco conosco para que a gente então traga a você essa garantia de processo. E isso como que é feito? A gente precisa ter com você muito a forma investigativa. Como que você tem essa estrutura da água? Em qual comportamento numa época do ano sazonal? E como que ela se comporta a nível de estrutura de parâmetros que são impactantes, incrustantes, que vão trazer corrosão, que vão trazer incrustação. Seja na parte de utilidades, por exemplo, a condição de ferro combinada com condição de dureza... Danificar o equipamento. Perfeitamente. Aí você precisa de um vapor ali colocado. Você está ali impactando diretamente, assim como o torre de resfriamento e principalmente a condição de matéria-prima. Então, a Veolia ela vai a fundo, ela vai entender parâmetros que muitas vezes não estão solicitados na nossa portaria 888. Então, você precisa ser investigativo e tornar responsável como que você vai fazer esse balanço iônico. Como que eu vou garantir ao Grupo Petrópolis essa estrutura que, além de eu vou performar com constância. Porque você precisa administrar isso. Eu vou gerar esse padrão, eu vou atingir esse objetivo. Só que eu tenho que deixar isso no teu ponto de uso de uma forma responsável a ser utilizada, né, Alércio? Isso é legal, né, Dinei? Até aproveitando a nossa parceria com a universidade, muitas vezes, sim, né? Com o Mackenzie. Sim. Aqui trazendo para o ramo acadêmico, né? Com o Mackenzie, a parceria Veolia-Mackenzie também tem estudado soluções para a indústria, não é isso? Com certeza. Essa parceria enaltece bastante o trabalho da Veolia, principalmente pelos profissionais que tem no Mackenzie, pelas formas como a gente pode desenhar e estamos desenhando projetos. Eu estou vivenciando, dentro do mundo das indústrias de bebidas, algumas oportunidades que até então eu via o desperdício da água, o descarte da água, de forma até assim, sem muita preocupação por conta da abundância da água. E hoje, água de rinser, de lata, de garrafa, a gente pode ter a finalidade de uso para ser uma primeira água puxando para o lado da minha atuação, claro, que é o lado de higiene e sanitização,
essas soluções de limpeza que demandam muito consumo de água, o nosso trabalho de desenvolver moléculas e produtos para utilizar menos água nas suas eficiências de limpeza e sanitização, permitem, inclusive, que a gente possa utilizar uma água de primeira linha, que é uma água de rinser, uma água de enxágue de uma última etapa da lavadora de garrafas. Isso traz saving, traz sustentabilidade para o negócio e nos move com tecnologias de ponta de equipamentos e produtos químicos para cada vez fazer em outras atividades, em outros ramos de negócio da indústria de alimentos. Em laticínios, por exemplo, temos cases aí incríveis que vale a pena até a gente detalhar um pouquinho mais para frente, mas isso nos faz cada vez mais fortificados em trazer soluções para essa indústria de alimentos e bebidas, que é muito importante para estar nesse contexto de sustentabilidade produzir. O consumo de água é muito alto dentro de uma cervejaria. Né? Uma lavadora, por exemplo, a gente consome para abastecer 2 linhas, 320 metros cúbicos de água ela tem 320 metros cúbicos de área, que dá para equivale ao consumo, né, de 30 famílias. Com certeza, com certeza. Mas, muito bem. E por que a Veolia? Por que eu escolheria a parceria com a Veolia? Não ajuda, porque a Veolia. A Verena... Eu acho que é muito nessa linha do raciocínio de trazer essa segurança para vocês, da confiabilidade do que? A Veolia, então, ela tem um portfólio que ela consegue atender de ponta a ponta. Eu acho que isso já é um diferencial, porque nós trazemos o reconhecimento sobre uma caracterização detalhada. Então, a equipe nossa de solução química, ela vai abordar, ela vai trazer para o nosso laboratório, a gente vai trazer parâmetros que muitas vezes não são condicionados a um laudo, vamos falar, convencional, né? Por exemplo, uma sílica, se coloidal, se reativa, se há condições de carbono orgânico, qual é a presença dele, esse ferro ele está em ferro 2 ou ferro 3. Então, essa abertura de condições, ela conforta o quê? Uma assertividade, uma garantia de uma rota tecnológica. Consequentemente, a gente deixa também ao desconforto do que você, como operação, ter que administrar a minha performance. Eu acho que esse é um diferencial. Vou te dar um exemplo e o seu desafio grande. E desenvolver junto, né? Maravilhoso, melhor ainda. Sempre desenvolver em conjunto, você tem toda a razão. Até porque quem vai ter o histórico da dor é você. Exato. A condição, por exemplo, matéria orgânica. Isso é um desafio absurdo dentro da sua indústria. Porque ela não combina em nenhum momento. Ela não combina na entrada, eu tenho que oxidar. Dependendo o que eu trabalho com produto químico, eu tenho outro subproduto, que é o trialometano. Então eu tenho que observar como está esse comportamento do cloro, o contato desse cloro, tempo de residência disso, a forma atrelada a pH. Então, é uma equação responsável para que eu não gere de um tratamento que nós temos a um subproduto aromático, problemático, que vai impactar direto o teu produto. Então, a gente consegue um pouco além, trazendo tecnologias que não tem a condição apenas química, mas também física, trazendo o quê? Filtração, ultrafiltração, desinfecção por UV. Então, são rotas mais inteligentes no conceito de assertividade de performance, mas o mais interessante, sustentáveis. Porque o teu pilar também é nisso, e você é o head responsável sobre isso, e nós temos que trazer esse grande diferencial. É como você tornar uma forma responsável, tecnológica, sustentável para confortar vocês de qualquer situação ali que esteja não dentro das especificações e exigências de vocês. Né? É importante esse conforto para nós, né? Temos que sentir segurança na solução, porque a água é um recurso importante e escasso e cada vez mais caro, né? Para a indústria. Então é importante ter alguém olhando e garantindo, sobretudo para nós, a boa qualidade para a água, para a utilização a qual ela se destina. E tem uma situação curiosa que as soluções elas existem, a gente oferta soluções, mas a continuidade desse negócio e busca por melhoria dessas soluções, elas são diretamente impactadas e a gente tem um time de serviço pronto para coordenar esse trabalho de pesquisar onde a gente pode ser mais eficaz, mais eficiente. E eu vou contar de uma indústria de bebida grande que a gente está atuando, em que a água de descarte dessa cervejaria ela é melhor do que a água do rio que está recebendo essa água. Então, o trabalho que a gente tem feito, que não é um trabalho dentro das nossas capacidades tecnológicas,
é um trabalho de curtíssimo prazo de trazer essa água para uma finalidade. Então, por que a Veolia? Porque a Veolia consegue trazer tecnologias que são capazes de deixá-lo autossuficiente em água. Exato. Legal. Tem um case para contar, inclusive, interessantíssimo, que pega muito uma linha que foge do convencional. Muitas vezes a condição também avaliada como melhorar meu KPI, né? Como você falou, antigamente era um número 10 litros por de produto, perdão. Hoje nós temos uma condição muito menor que isso. E há uma cobrança no quesito sustentável de como isso tem que ser reduzido. Às vezes você não tem esse recurso. Essa indústria pensou, por que não água de chuva? Porque ela não pode ser para mim uma linha de abastecimento. Então nós fizemos primeiramente uma engenharia avaliando pluviometria histórica daquela região, 30 anos. Esse índice pluviométrico traz para nós a condição de sazonalidade específica do ano, para que você tenha um cálculo exato de como essa empresa pode ser abastecida mesmo nessas condições climáticas que afetam determinado mês. Com isso, você cria uma engenharia para armazenar água quando ela estiver nessa condição favorável da água de chuva, ao momento que quando ela não estiver. Dentro disso, uma engenharia de avaliação dessa captação, transferência, armazenamento e a essência como tratamento. Essa indústria, ela deixou de consumir a água do DEMAI e ela abastecida 100% com água de chuva. Então é um case muito interessante a gente colocar aqui que tem essas frentes. A oportunidade que você trouxe muito bem em como você tornar uma água residual abastecendo frentes. Você colocou, por que não a parte de utilidades? A gente tem projetos também em cervejaria trazendo o tratamento terciário, ou seja, fiz toda a estrutura do que é existente dentro dessa planta, o que a gente precisa fazer para adequar o polimento, para que ela então seja essa fonte de abastecimento em linhas de torre de esfriamento, a parte também de caldeiras, não tendo contato direto, tá? Mesmo nessa condição, a gente ainda tem uma caminhada grande para que isso seja ainda um contato direto para o futuro. Essa indústria está fazendo, nós temos 3 plantas já atuando, temos a 4ª aí, então é um case que está trazendo bastante frentes para nós, principalmente, em como apoiá-los dentro dessa indústria a ser cada vez mais responsáveis e trazer esse recurso da sua melhor forma, né? Bem lembrado, Verena. Um outro detalhe importante, todos os nossos projetos, todos os nossos trabalhos, nossas implantações, a gente trata como PNPs, que são projetos que existe uma promessa, existe um tempo para atender. Então, é o Proof No Promise, que é aquilo que a gente combinar em 4 mãos, que é o detalhe que você estava falando da gente construir juntos. Parceria, né? Parceria de, olha, a gente vai começar esse trabalho de pesquisar como a gente pode chegar, nós vamos chegar em tal prazo e vamos te entregar dessa forma. Então tem todo um acordo de tempo, de qualidade de serviço prestado, um organograma bem definido de implantação e não tem promessa, tem execução. Eu acho que isso é um ponto muito importante, né? A gente tem um corpo técnico nesse time de execução que envolve uma engenharia já nessa fase de execução, assim como a condição de ter as pessoas aqui do nosso time realizando engenharia básica, detalhada, a estrutura de interface, o acompanhamento de toda essa execução, né? De como isso está colocado como histograma, como isso está sendo executado para atender a expectativa desse contrato, principalmente porque há essa expectativa de melhoria de KPI, que ela já está determinada naquele prazo. Então, existe um conceito de um pilar financeiro já. Então, a sustentabilidade ela está linkada com isso. Então, você pode até nos colocar de uma forma até Não, eu costumo dizer prática, que né? hoje a sustentabilidade ela tem que estar atrelada à estratégia do negócio. Perfeito. Sim. Então, Perfeito. se você tem um projeto para ele se justificar dentro da organização, ele tem que fazer parte do business, ele tem que trazer um retorno sobre o investimento realizado. Com certeza. Tem até a gente está falando de cases e tem um curioso, que a gente está falando de extração da água, né? Sim. A gente consegue extrair água através de tecnologias de um produto, por exemplo, o leite. Um grande laticínio tem leite e parte desse leite é descartado. Esse cara é de pedra. Que você... Chama água de vaca. Então uma água nobre contida no leite, que é um descarte natural, era um descarte natural, e que a gente está trazendo potabilidade para essa solução para fins diretos, indiretos, como limpeza de tanques, limpeza de caminhões de leite,
empresa de equipamentos que essa água permite a utilização. E hoje já tem indústrias utilizando até de forma direta. Direta. Por forma de como é composto, né? Essa água de vaca, né? Ela é resultante, como você bem falou, da secagem do leite. Esse condensado, então, é uma água de extrema qualidade e que, por ela ser dessa estrutura, ela consegue, em nível de legislação, ela ser utilizada. Então, é um bom ponto. A parte de laticínio, ela tem um desafio grande da necessidade de uma qualidade muito específica, né? Seja numa água de contato, de vapor direto. Então, existe uma estrutura muito interessante também nessa linha. Muito bom. Nós temos também uma forma muito responsável no quesito dessa gestão, né? Então, dentro dessa estrutura, a gente consegue fazer um diagnóstico bem aprofundado. Então, por exemplo, o Grupo Petrópolis, ela tem essa necessidade de melhoria de determinado site. A gente consegue fazer uma auditoria, que nós chamamos, entender todas as etapas, sua de entrada, as áreas de utilidade, processo, onde estão os gaps, para a gente poder explorar isso de uma forma em conjunto. Né? Inclusive, isso é muito interessante, porque nós, com o passar dos anos, a governança da água tem sido muito fortalecida, né? Hoje a gente tem um controle por setores da empresa de consumo, não só por sites, mas em cada setor da empresa eu consigo, da fabricação, eu consigo entender onde está o consumo, onde estão os gaps e quais são as oportunidades que a gente tem de desenvolvimento. E para isso precisamos sempre de parceiros importantes para que possam nos ajudar a melhorar esse consumo, a reduzir esses consumos e melhorar a qualidade, sempre melhorar a qualidade. Bom, vou dar um spoiler aqui. A gente já está trabalhando numa unidade do Grupo Petrópolis, sim, fazendo essa consultoria, essa auditoria, na verdade. É uma deixa. E feliz por estar participando desse projeto. É uma unidade de vocês muito importante para o grupo, sim, e que nos abriu o espaço de invase das bebidas para que a gente pesquise e traga soluções imediatas por conta dessa unidade que está dentro de um grande centro. Perfeito. É isso aí. E dentro dessa linha de raciocínio, a maneira que você tem essa água que foi gerada e ela precisa também ser adequada para o lançamento. Esse é um desafio também para vocês, né? Então, você utilizou da sua melhor forma, esse melhor recurso, esses 90% dentro da tua matéria-prima, mas você também tem toda uma forma tangencial, como você mesmo falou, claro, para que isso seja usado, na limpeza dessas linhas e, com isso, essa formação desse efluente. Existe, e muito bem, hoje, uma forma muito assertiva de a gente trazer a avaliação do que você tem de existência, o que a gente pode fazer de melhoria para que você faça a recuperação ao máximo disso. Porque, como você falou, a água também tem o seu custo. E por que não utilizar dessa água, retornando isso por uma forma, claro, assertiva, né? Então, combinações de tratamentos biológicos também com etapas de polimento, o que envolve, e muito bem, né? A gente tem muita referência dentro do conceito também de oxidação. Até existe um caso interessante para a gente colocar aqui para estar ilustrando, que uma indústria, ela simplesmente, num dia, ela tinha uma condição de lançamento, no outro dia, uma limitação por conta da escassez. Esse rio, então, diminuiu a sua condição, consequentemente, a sua capacidade de absorver, né, esse lançamento. A característica se muda, a classificação também. E dessa forma, então, essa empresa tem que se adequar. Não só na condição de carga de lançamento, mas também na condição de vazão. O que torna, então, uma necessidade de fazer um revamp. Essa planta sai de um lodo ativado, vai para uma linha de MBR, que já é uma forma assertiva de reuso, mas vai além. Ela precisa tornar uma planta zero descarte. Então, a gente vem com uma rota trazendo resultante ainda de uma condição orgânica recalcitrante, vindo com uma absorção de carvão, mas também existe uma particularidade de dureza, por conta é uma empresa de alimentos. E com isso precisa ser retirado o abrandador, para que não impacte ao que vem na frente, a osmose reversa, para ela poder ser a sua frente principal de tratamento. Você tem um desafio grande com a osmose reversa, e todos aqui que estão nos escutando sabem, tudo bem, eu faço reuso e o meu rejeito, como que eu faço o tratamento, porque ele está 4 a 5 vezes concentrado no meu problema. Claro. Existe uma linha de raciocínio a você colocar uma osmose também de sacrifício, chamado brine stage, que a gente consegue trazer
uma estrutura de recuperar ainda mais. Tudo bem que eu estou concentrando, mas tem uma solução. A gente consegue, inclusive, entrar com evaporação. Dentro dessa estrutura, você tem resultante de destilação e o concentrado. E aí sim você vai administrar isso como um resíduo a ser descartado ou até de uma forma de aproveitamento também em nível sustentável. Vamos reaproveitar ele. Perfeitamente. Excelente, bem lembrado, Verena. Então essa rota, eu acho que exemplifica bem o que a gente está querendo aqui. Eu vi tua cara de curioso aí, vou falar para você. Essa água que a gente está estudando Sim. vai ser a água da lubrificação de esteiras. Ou seja, para cada linha de invase, mais ou menos 2 metros cúbicos por hora em cada planta. É um baita volume de água que hoje vai para o ralo. Ela muito provavelmente em pouco tempo vai voltar para o processo e ser reutilizada. Perfeito. A tecnologia dos produtos Food Pro, que são produtos desenvolvidos para consumir menos água no processo de lubrificação, lavagem de garrafas, etc. Eu acho que a gente... Você estava com cara de curioso, não estava? Sim. Eu percebi. Eu acho que a gente traz aqui um raciocínio, né? O futuro é aquela empresa que avalia a água como uma estratégia. A gente fala muito de resíduo zero dentro da indústria. Hoje nós somos zero, aterro zero, né, na nossa empresa. Resíduo zero não, aterro zero, desculpe. E ali não está preocupação com a água, porque a água a gente pode jogar nos efluentes, logicamente, devidamente tratado, devidamente regulado, mas acho que dentro da economia circular, dentro do zero desperdício, a gente tem que inserir o reuso da água ou o reaproveitamento adequado da água dentro da própria empresa. Bom, você sabe que eu estou há alguns anos na jornada aí de aprendizado e cada dia eu aprendo mais sobre isso e vejo como desperta o interesse das empresas nesse sentido de serem autossustentáveis em água, sim, em outros pilares também, mas na praia que a gente surfa, a água é um negócio, enfim, eu percebo a velocidade que está tomando. Empresas que há um ano atrás não tinham isso como prioridade, há 2 meses atrás aceleraram, pelo amor de Deus, é para amanhã. Então isso... A gente sempre houve uma preocupação com a energia, né? Energia limpa, sim, energia limpa, sendo que no Brasil nós temos uma capacidade incrível de produzir energia limpa, né? Várias matrizes, né? Mas a gente fala pouco da água, e a água é um potencial enorme que a gente tem de reaproveitamento, de reuso, de estudar melhor como que a gente vai aplicar a água, porque existe hoje, acho que em todas as indústrias existem oportunidades. Contem com a gente. Bom, chegamos aqui no final dessa excelente conversa, onde para nós é uma honra poder ter aqui o Alaes com uma grande experiência, Head de Sustentabilidade, poder trazer a sua experiência dentro de um recurso que a gente sabe como é desafiador e como é importante. Muitíssimo obrigada. Eu que agradeço, é um prazer estar aqui com vocês, falando de um recurso que para nós é tão nobre quanto a água. A água para nós, acho que o que eu queria deixar de mensagem, que a água para nós hoje é negócio, é mais do que estratégia, ele faz parte do nosso negócio. A sustentabilidade também está inerente à água. A água é um tema latente dentro da sustentabilidade também, e nós temos nossos desenvolvimentos, trabalhamos, evoluímos tanto no consumo quanto na utilização da água, mas sempre parcerias como as com a Veolia são importantes para a gente enxergar às vezes o que não enxergamos, para nós termos tecnologias que não estão desenvolvidas ainda, desenvolver novas tecnologias, desenvolver novas metodologias, inclusive, dentro da indústria, porque a indústria ela vai ter... Esse é um tema muito importante e que vai ser cada vez mais pauta das nossas discussões internas. Com certeza. Muito obrigado também, Di. Eu que agradeço por estar aqui, que honra estar aqui com vocês. O Alércio falou tudo, eu acredito bastante nesse tema, no futuro desse tema, na necessidade da gente falar cada dia mais sobre isso e agirmos, né? Então a minha dica é que não hesitem em nos procurar para uso, reuso de água. A gente consegue transformar ecologicamente e trazer oportunidades concretas para o seu negócio. Obrigado mesmo. Nós que agradecemos
A vocês também de estar aqui com a gente. Esse é o primeiro episódio de muitos que estão por vir. A água é essencial, é uma forma que nós temos aqui como responsabilidade e trazer isso como um tema de discussão. Muitíssimo obrigada. E assim chegamos ao final do primeiro episódio do Veolia Water Tech Talks com alimentos e bebidas. Espero que essa conversa tenha trazido insights valiosos sobre como a gestão da água pode ser feita de forma mais eficiente, segura e sustentável na sua operação. Nos próximos episódios, continuaremos explorando soluções e estratégias que garantem a segurança hídrica do setor. Nos vemos em breve e até o próximo episódio.